Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje eu, pastor Jussi Eduardo, estou falando aqui do meu quarto, porque como estou em recuperação de uma pneumonia muito forte, não posso estar me dirigindo nesta friagem até a capela aqui do Gavi em Santa Isabel. Mas estou aqui neste dia para compartilhar com cada um de vocês mais uma porção da palavra de Deus e contar um pouco das minhas experiências de fé. E uma das experiências de fé que eu tenho são uma pergunta, ou melhor, é uma pergunta que constantemente me fazem no meu dia a dia. As pessoas, quando cumprimentam uma ou a outra, sempre perguntam: vai tudo bem? Como que você está? E aí existem duas maneiras de responder esta pergunta. Ou você diz, vai tudo bem, ou então você começa a declamar um rio de amarguras e tristezas. Né? E existe até uma terceira hipótese, olha, está indo mais ou menos bem. Então, para evitar mentir quando as coisas não estão tão bem assim, e não ficar lamuriando constantemente, quando me perguntam, e aí, pastor Jussi, vai tudo bem? Eu costumo dizer, estou caminhando. Estou caminhando. É um hábito que eu aprendi há uns 15 anos, pelo menos, ou um pouco mais. Porque no meio de qualquer circunstância, no meio de qualquer adversidade, nós devemos continuar caminhando, seguindo em frente, mesmo que as intempéries da vida sejam contrárias a nós ou as benevolências estejam favoráveis a nós. Eu sou um admirador voraz de um personagem da história portuguesa do século XIV, que era o capitão navegador Vasco da Gama. Vasco da Gama, ele foi e é considerado o maior desbravador marítimo da sua época. Ele conseguiu colocar Portugal no topo da navegação do seu tempo. Graças a ele, o caminho da Europa para a Índia foi mapeado e serviu para a expansão do Ocidente no Oriente e vice-versa. Ele também contribuiu com muitas plantas náuticas. Ele fez visitas nas costas da América muito antes de Pedro Álvares Cabral chegar por aqui. Mas Vasco da Gama, ele tinha uma frase que eu gosto demais. Ele, quando perguntado por que você se dedica tanto à navegação, e ele dizia, porque navegar é preciso. É preciso porque precisamos expandir, precisamos crescer. E olha que ele vivia em um tempo que as embarcações, as caravelas, elas poderiam ser grandiosas, mas diante do mar caudaloso, elas eram como folhas de papel que podiam se rasgar rapidamente. Não é à toa que a maior coleção de embarcações submersas
são desse período do século XIV ao século XVII, porque eram barcos muito simplórios diante das adversidades que os oceanos e os mares proporcionavam. E eu parafraseei esta frase de Vasco da Gama. Em vez de dizer navegar é preciso, eu digo caminhar é preciso. E eu encontro na Bíblia Sagrada vários textos incentivando os filhos de Deus, os servos de Deus, a caminhar independente da circunstância da vida. Pode ser que esteja tudo numa bonança maravilhosa, mas também pode ser que o mar esteja tremendamente agitado por furacões e tufões. Mas, se navegar naquela época era preciso, o caminhar sempre foi preciso na história da humanidade. E eu gostaria de ler um versículo bíblico com você nesse instante, se você me permitir. Me perdoe se eu tossir algumas vezes. Evangelho segundo que Mateus relata, capítulo 24, versículo 1, diz assim: Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe aprontar as construções do templo. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo vários versículos, vários textos, dizendo que Jesus saiu para caminhar, que Jesus andou, que Jesus foi. E nestas caminhadas, várias questões aconteceram. Pessoas se renderam aos seus pés, pessoas vieram buscar o seu auxílio, pessoas vieram até confrontá-lo diante da sua fé. E Jesus, em todos os momentos do caminhar, ele sempre se manteve firme, forte, sem nunca reclamar ou blasfemar. E uma das caminhadas mais dolorosas, uma das caminhadas mais caudalosas da vida de Jesus, é aquela que nós chamamos da caminhada da Via Dolorosa, os passos de Jesus levando a sua cruz até o Calvário para ser crucificado. Mas sabemos que depois deste caminhar doloroso, ele ao terceiro dia ressurgiu e como uma nova vida, agora novamente 100% Deus. Jesus então garante o perdão, a salvação e a vida eterna a todo aquele que nele crê. E é por isso que lá no Evangelho de João ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, caminhar é preciso. Existem várias formas de se caminhar. Há pessoas que entram pelo caminho largo das facilidades da vida e lá no final vão encontrar a perdição e a morte eterna. Existem aqueles que entram pelo caminho estreito, mas no meio do caminho querem começar a fazer atalhos para chegar mais rápido ao seu objetivo. E essas pessoas pagam preços altíssimos e dolorosos. E há aqueles que seguem caminhando conforme a vontade de Deus,
tendo a Bíblia Sagrada como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, conforme o Salmo 119, 105. Então, quando me perguntam como o Senhor está, se eu for falar tudo o que está acontecendo de ruim, as pessoas vão dizer: nossa, esse pastor, ele é negativista. Se eu disser vai tudo bem, eu vou estar mentindo. Então eu prefiro dizer estou caminhando, porque eu sei aonde eu vou chegar. Eu não vou chegar às mansões deste mundo. Eu não vou chegar aos carros de último tipo e última geração. Eu não quero chegar às riquezas dessa falácia que é a prosperidade tão defendida em muitas igrejas e por muitos pastores. Eu quero simplesmente chegar no dia da minha partida e abrir a porta da eternidade e encontrar lá do outro lado Jesus Cristo dizendo: seja bem-vindo. Eu sei para onde eu vou. E eu tenho um cântico que eu quero colocar para vocês aqui. É um cântico da minha época de adolescência para a mocidade, mas que retrata muito bem que há um caminho. Há pessoas que caminham para a perdição, mas quando elas estão nesse caminho, há a oportunidade de mudar a rota. Então, hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo, mude a rota. Você, meu irmão, que é salvo em Cristo Jesus, mas está preso em uma corrente que você não consegue se libertar, de um vício que talvez você não consiga superar, de um desejo que se torne mais forte de qualquer outra coisa. Eu quero te dizer, caminha com Jesus, vai caminhando, vai orando, e você vai chegar aonde você tem que chegar, porque caminhar é preciso. Espero que vocês consigam ouvir este cântico agora. Deixa eu ver se eu consigo soltar. Ouçam, Vencedores por Cristo. Seu caminho e entregar todo o caminho, não mais sozinho.
Vá cantando a vida eterna, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. Deixe Jesus conduzir o teu caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma excelente semana debaixo da doce paz do Senhor. Paz e bem a todos e até a próxima reflexão, se Deus assim o permitir.